Boa noite para quem é da noite. Então, aqui estamos no Astrologando, abril 2022, para falarmos de várias coisas. E o nosso Astrologando começa com uma nova, né, equipe, um novo time, um novo começo. E dentro desse começo estão aqui do meu lado os meus padrinhos mágicos, Purnila Lovato e Sandesh Ferrari. Sejam bem-vindos os dois nessa noite. Graças. Gratíssimo, boa querida. noite. Boa noite. E para quem estiver assistindo no outro horário também, já encaixa uns bons dias e uns boa tardes também, boa madrugada. Isso. Bom tudo, né? Bom tudo para a gente poder estar falando de tudo que a gente tem para falar, que não é pouco. Então, vamos tocar para diante para a nossa apresentação. Né? Vou colocar aqui, partilhar. Aí, deixa eu mudar para cá. Tarará. Estamos aqui, então, começando o Astrologando do signo de Touro. A equipe, então, que se instala a partir de abril de 2022 é comigo, Fernanda Vidigal, Sandesh Ferrari e Purnila Lovato. Lembrando que eu sou taróloga, astróloga, consultora, faço milhões de coisas, buscadora. Sandesh Ferrari é astrólogo, tarólogo, buscador, também faz milhões de coisas. Purnila Lovato também Purnila Lovato é alquimista, é musicoterapeuta, também astróloga, taróloga, né? E segue junto fazendo um bocado de coisa. Todo mundo aqui é multitarefa. Você também não é multitarefa aí do outro lado? Todo mundo aqui é um pouquinho multitarefa. Então, seguindo, nesse mês a gente tem algumas coisas importantes para estar trazendo para vocês sobre o signo de Touro. E aí a gente eu desenhei, né, um esquema para eu não me perder, que é justamente para poder contar para vocês, né, tudo que a gente tem nesse mês, desde o que já veio um pouquinho ali para trás, porque a gente já está meio que no meio para o fim, e do que ainda tem um pouquinho para frente, e já dá uns pitaquinhos no próximo encontro. Então, no dia 16/4, a gente teve a lua cheia em Libra, né? A gente teve agorinha, 19/4, o Sol em Touro, o ingresso do Sol a 0 graus de Touro. 24 de abril, estamos nós aqui, Mercúrio em trígono com Plutão. E no dia 30/4, a gente tem a quinta lunação do ano, a 10 graus e 28 de Touro, às 17 horas. E já começando, pluf, na outra entradinha de maio, a gente tem 2 e 3 de maio, 2, Vênus ingressando em Áries, e 3 de maio a gente tem Júpiter em sextil com Plutão. Dentro do calendário dos principais eventos astronômicos do mês de abril de 2022, a gente tem sempre bastante coisa, mas a gente fica com aquilo que é mais próximo da gente. Né? Então, assim, dia 1º de abril a gente teve lua nova, dia 3 de abril, ocultação do lunar de Urano, dia 4 de abril, conjunção de Saturno e Marte, 16 de abril, lua cheia. 22 e 23 de abril, pico da chuva de meteoros das Líridas. 25 de abril, conjunção da Lua com Marte. 26 de abril, conjunção da Lua com Vênus. 27 de abril, conjunção da Lua e Júpiter. 30 de abril, conjunção de Vênus e Júpiter, além de termos a Lua nova também junto com um eclipse parcial solar visível sobre o Oceano Antártico, no Chile e no sudoeste da Argentina. Olha que evento bacana que dá para quem quiser ir dar uma viajada, fazer alguma coisa. Já dá, vamos lá para a Argentina para ver esse espetáculo. Então, para a gente começar, quero chamar Sandesh para falar um pouquinho, né, quinto signo de Touro, né? Um pouquinho dessa história do dia 24, a gente está no dia de hoje, a gente não está nem atrás ainda. Vamos falar um pouquinho do dia de hoje. O que o céu de hoje traz no teu olhar, Sam? O céu de ouro, né, a entrada desse Sol em Touro, essa entrada do céu de ouro, essa época do ano, né, todos os anos em que o Sol entra pelo signo de Touro, é uma época em que a gente já começa a pensar um pouco mais na vida sobre o que a gente quer manter, né? O ano já começou, agora já é abril, né? Já passou Tiradentes, né? Já passou Páscoa, já passou Carnaval. Então, assim, já não estamos mais com aquelas energias dos começos, dos inícios, dos princípios, dos réveillons, né? Já passou tudo que tinha que começar, já começou. Bebê já nasceu, né? O ano é esse, né? Tá.
E agora? O que eu quero de resultado desse ano? Não é um tempo de parir sem saber o que vai ser lá na frente. É um tempo realmente de olhar para o céu desse jeito taurino, esse jeito mais terra, esse jeito mais pé no chão, mais pragmático, e ver o que eu tenho, o que eu não tenho. A partir do que eu tenho, o que dá para fazer, né? Quais são os objetivos realistas do ano, né? Não aquelas vontades, né, abstratas, seja, né, rico, saudável e feliz no amor, tá, dentro do que eu tenho, o que dá para fazer? Né? Então, dá para ganhar dinheiro? Quanto de dinheiro? Dá para ser feliz no amor? Quem são as pessoas na minha volta? Né? E minha saúde, como é que tá? Qual é o exame que eu tenho que fazer? Né? Como é que tá? O que está em dia? O que não está em dia? Né? Então, dentro de uma perspectiva bem real, bem sólida, bem pragmática, né? O que eu tenho que sustentar, o que eu tenho que manter, quais são minhas disciplinas. É uma época do ano em que a entrada do Sol em Touro traz essa busca, né, pelo que é eterno e quais são os recursos que eu tenho e o que dá para fazer com os recursos que eu tenho. E o interessante é que essa entrada do Sol em Touro aconteceu também com a passagem da Lua em Aquário. Né? Então, nesse momento, às vezes a gente olha para essa entrada estável, nesse período estável, né, tentando preservar. Mas essa Lua em Aquário diz também assim, dentro do que eu tenho, o que dá para mudar. Traz essa inspiração do que dá para ser diferente. E, principalmente, da saudade das relações, dos grupos, das parcerias. Né? Então, tem Do fazer esse junto, né? Do movimento vamos em fazer direção às junto. parcerias. Isso, né? Dos grupos. Eu quero pertencer de novo, né? As pessoas estão com saudade de se sentir pertencente, saudade das fraternidades, né? E o que ficou de diferente dos últimos tempos para agora? Tá. Agora, numa perspectiva alquímica, Purnina, o que é a Terra? Porque a gente está tendo um ingresso, assim, né, com bastante terra, assim, né? Eu diria que assim, uma pasada boa para a gente dizer assim, ai, aterrei. Vai ter que ser sustentado a partir daqui. Então, a gente enraizou. Como é que faz isso lá na alquimia? Então, vamos dizer assim, né? O manter, né? Eu preciso ter realizado alguma coisa para poder manter algo, né? Então, vou dizer que lá em Áries algo se iniciou e agora provavelmente tivemos um tempo aí de planejar as coisas, etc. O fogo de Áries dá um impulso de vontade aí nas coisas e a terra é o elemento que traz a estabilidade suficiente para que eu consiga realizar efetivamente. Né? Então, trazer a coisa para a matéria não pode ser só uma passadinha e foi. Né? Tem que vir e ficar. Então, esse é um momento de insistir um pouco nas coisas. Né? Acho que o touro traz essa energia mantenedora. Né? É um signo que gosta mais de adquirir do que se desfazer das coisas. Né? Então, gosta de manter. E acho que manter é uma boa palavra para agora. Talvez o signo de terra consiga trazer para a gente agora essa energia para várias coisas. Né? Esse ano é um ano que, para que a gente consiga fazer as coisas, a gente precisa deixar a nossa marca. Né? Eu não posso ficar esperando que você comece as coisas e dizer, que o Sam comece as coisas ali, eu digo assim, então tá, eles vão ali, eu também vou. Não, eu tenho que saber para onde que eu vou e o que eu vou fazer. E agora acho que é um momento bom para que, se eu estou programando alguma coisa, planejando alguma coisa, é um excelente momento para ir colocando as coisas, para ir ticando a lista, entendeu? O que era mesmo que eu precisava fazer? Preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Então, vamos lá, mãos à obra. Fazer tem muito a ver com terra, né? Fazer, oh meu Deus. Isso, então, o que né? precisa fazer, né? O que precisa construir, realizar. Né? Isso, tem super a ver com a terra. Isso vai ser banhado, claro, como disse também o Sam muito bem, né, com uma lua que estava em Sagitário. Então, aqui a gente tem um passeio de uma lua que estava em Sagitário, quando a gente estava no dia 20, né, para depois entrar agora, como ela está entrando junto no dia de hoje, no dia 24, em Aquário. Então, o que você pode deixar aí, né? Porque é uma lua que está minguando, não é uma lua que está
Ela está dizendo, então, solta aí, tem umas coisas que você tem que soltar. O que você pode deixar aí? O que você pode abandonar? E o Saturno está lá, né? O Saturno continua ali com a tabuletinha. Eu vim ficar em Aquário um pouco mais, né? Porque o cara demora um pouquinho, não tanto. Tem gente mais teimosa que ele. Então, tem uns planetas que eu falo que eu fico fazendo assim, anda, né? E graças a Deus, Saturno a gente percebe o movimento. Tem outros que parece que nunca mais vai sair de lá. Né? Então, assim, Saturno em Aquário trazendo essa estrutura modificada, ou uma nova estrutura, ou modificando estruturas. Quer dizer, isso ainda está. Eu acho que assim, isso já começou a diminuir, né? Isso já começou a desmontar. Ele está no final do turno, Sam. O que você me diz disso? A gente pode dizer acho que, né, que essa noite de hoje, né? Opa. Não, ia falar que será que essa lua em Aquário não ajuda o touro, e aproveitando a lua minguante, né, principalmente, não ajuda a finalizar, a arrematar aquilo que já estava encaminhado, que a gente não consegue terminar? Quem sabe agora consegue, né? Isso, né? Aquele negócio que não vai, quem sabe agora vai, né? Já que o Aquário gosta de fazer diferente, né? Apesar de que o Urano está em Touro também, né? Então não fica tão fácil assim. Tá tudo meio no sofá, né? Para a eternidade, né? Sei lá. A noite de hoje é muito interessante, né? Com essa lua em Aquário, exatamente esse 2 para frente, 2 para trás, 2 para frente, 2 para trás, né? Então a gente tem que ir para o futuro, ao mesmo tempo olhando os recursos que traz do passado para poder ir para o futuro, né? Então esse olhar para o Saturno, que é um signo, que é um planeta mais estável, retrógrado, né? Olhando para o futuro, olhando para esse Aquário, né? O Urano, que é um planeta que fala de futuro e do diferente, da quebra de padrão, no Touro, que fala dessa estabilidade, né? O Sol hoje está em Touro e a Lua hoje está em Aquário. Então essa coisa, né? Um que vai para frente e um que segura como está agora. Então o tempo todo a gente tem esse movimento que vai para frente, mas não é correndo, né? É com segurança e estabilidade. Mas essa segurança e essa estabilidade não estagna, né? Não para, não dá um medo que impede o movimento, né? É com segurança, é com prudência, né? É se preservando, mas ao mesmo tempo em movimento, né? Essa terra toda, né? Eu brinco que essa terra, ela deve estar uma terra meio magma, né? Que tem movimento, mas não é estagnada, mas não é assim em desabalada carreira, né? É uma terra lenta, devagar, né? Talvez um ar, né? O ar, Aquário é um signo de elemento ar, então o ar talvez sopre essas areias dessa terra, né? Mas não é uma tempestade de areia, é um vento calmo e tranquilo, e vai criando novas realidades com essa areia, novos relevos, né? Então que relevos a gente está se movendo lento, prudente, devagar, mas se movendo, né? Como eu falei, para as várias áreas da vida da gente, para nosso caminho espiritual, para nossa carreira, né? Para as nossas relações, para os nossos estudos, para as nossas viagens, né? Para cada uma, né? Para nossa saúde. Então, que movimentos a gente está fazendo? Movimentos genuínos, de verdade, mas também lentos, com prudência, pé no chão, estáveis. Não é ausência de movimento, mas também não é desabalada a carreira. E pode a lua em Aquário pode ajudar o touro a resolver as coisas de um jeito que ele não costuma ter, ideias que ele não costumaria ter para resolver o que ele precisa resolver? Sim. Com certeza. Vai dar uma modernidade, né? Dá um up aí. E esse Sol que ingressou também em Touro, além disso, estava trazendo, né, na hora exata, uma quadraturazinha, assim. Também estava trazendo umas conversinhas boas, assim. A Lua e o Sol parece que estão fazendo os seus devidos contrapontos, seja quando estava em Sagitário, seja agora que já aquarianou, né? Já ficou mais moderna, já se soltou. Então, aí a gente vai tendo o movimento que está no céu. Nesse movimento que está no céu, né, parece que a gente está meio viciado de ficar com tudo na água. É tudo dentro d'água. E está todo mundo lá na água. E é uma coisa aquática. E é uma coisa cheia de baleia, cheia de golfinho, cheia de tartaruga. Né? Tem um lado lindo, maravilhoso, aberto, gostoso, suave, transparente. Mas, assim, dá uma perda de atenção, né? Dá um desfoque, uma confusão.
fica tudo meio zonzeado. Eu só na minha família tive 3 acidentados por queda, sabe aquela coisa do zoom, né? Cair do banquinho, zoom, cair da escada, zoom, cair na cozinha sozinho mesmo. Então, assim, é bem nessa coisa de Júpiter, junto, né, com Marte, junto com o Vênus, vai todo mundo. Então, um privilégio em peixes, assim, um momento pisciano. Os piscianos devem estar recebendo bênçãos divinas. Tem Como é uma que fica coisa a água? nisso, né, com o fogo da entrada, quando o Sol entrou em Touro, é terra, né? Quando o Sol entrou em Touro, a Lua estava em Sagitário, que é fogo. Ao mesmo tempo, a gente estava falando agora do quanto a Lua já está em Aquário, que é ar, e o regente do signo, né, tem um Saturno aqui, uma regência do signo que é de Aquário, que também está em Aquário, que Saturno está em Aquário, também trazendo ar. E agora você está nos lembrando, e é verdade, né, o quanto Marte, a Vênus, o Júpiter, o Netuno ali estão passando por água, né? Então, olha como a gente está num momento bem servido, né? E essa aguaceira toda, né? Tem carne, frango, peixe, tem para todos os gostos, inclusive um vegetariano também, né? E vegano. Então, temos um buffet bem rico aqui de possibilidades. Essa aguaceira toda, né? Eu concordo que traz falta de clareza, mas tem uma energia abençoada, né? Ao mesmo tempo que o Marte, nessa aguaceira toda, não fica muito confortável, isso quer dizer que as ações podem estar desatentas, a Vênus, o Júpiter e o Netuno, nessa aguaceira toda, estão confortáveis, né? A Vênus, o Júpiter e o Netuno, em peixes, eles ficam com um certo grau de conforto, e esse conforto todo, né? Domicílio de Júpiter, domicílio de Netuno, exaltação de Vênus, né? Então, essa intensidade toda que a gente tem mostra que tem uma bênção. E aí a gente precisa uma bênção de fé. Aqui essa bênção de peixe é uma bênção de fé. Então tudo que me acontece me favorece. E aí essas sincronicidades, essas coincidências que a gente não explica. Então quem sabe se machucar na escada é para não poder entrar num carro que ia sofrer um acidente maior. Né? Quem sabe se machucar na escada ou na cozinha é porque está na hora de eu ser cuidado e não cuidar, e isso vai fazer com que outras pessoas cresçam e eu aprenda a receber. Quem sabe se machucar num canto, né? Porque essa combinação que está agora no céu tem uma desatenção para as ações por causa do Marte, mas tem muita benção. Muita benção. Então eu sei que tem um anjo da guarda usando as desatenções e os probleminhas para trazer presentinhos para os espíritos. E isso é algo para ser lembrado. A gente teve, né, depois a gente vai falar um pouquinho do dia 10 de abril, a conjunção Júpiter e Netuno, que trouxe presentes espirituais para as pessoas. E aí a gente tem essa continuidade, essa ressaca, digamos assim, de presentes espirituais. A gente ainda continua podendo usufruir do aroma, do perfume, do gostinho. É como aquela comida de festa que depois, no dia seguinte, está com mais gosto, é mais saborosa, né? O risoto, o empadão, né? Então, assim, traz mais temperado, né? E a gente ainda está nesse eco de grande apoio espiritual presente, mesmo que eu reconheça que esse Marte em peixe dá uma desatenção para as ações, né? E é fácil sair machucadinho, cortadinho, contusão, né? Um hematomazinho, né? Ainda faz parte nesse Mas período. mesmo assim nada grave, né? O que acaba sendo é esse, né? Então tá, mas assim, que tal? Né? E, inclusive de agradecer no final, ai, foi melhor, olha, até que não foi tão terrível, podia ter sido bem pior e tal. Então, essa bênção, né? Esse lugar espiritual, eu acho que a gente não está muito acostumado a beber. Como é que a alquimia vê essa parte espiritual no sentido do que a gente teria para fazer numa bênção, por exemplo? Olha, acho que sempre que, pegando a energia de touro, né, que realiza, né, acho que a gente pode relacionar muito bem as bênçãos espirituais com com a matéria, né? As pessoas não costumam relacionar muito espiritualidade com dinheiro, por exemplo, que é uma matéria que é um de equívoco touro, também, né? Mas é um lugar assim que tá tudo relacionado, né? Se eu tenho fé que eu vou conseguir as coisas, né?
quando eu consigo meu dinheiro, por exemplo, né, se for uma relação com dinheiro, eu vou conseguir aproveitar melhor esse dinheiro, porque ele vem de um propósito meu, de uma convicção, enfim, de um objetivo, de alguma coisa assim, né? Ou a forma como eu vou, não conseguir, mas como eu vou, os planos que eu tenho, né, para o dinheiro, para o meu trabalho mesmo, para o propósito do trabalho, né? O que eu vou fazer ali está relacionado à espiritualidade. Como eu me relaciono com isso, o que eu acredito, enfim, né? Como que as minhas ações, Você a diria que é própria bem prática aquela... espiritual, né? Isso, então, I'm a believer, né? A coisa do I believe, I Isso. believe, I believe, I believe. Me fez lembrar a musiquinha do burro no Shrek, né? Porque eu acredito. Então, é uma questão de poder fazer acreditar a minha sustentabilidade, porque uma das coisas que sempre me vem com o touro muito, muito presente é o quanto tornar as coisas sustentáveis. O que é sustentável? Né? Também é um lugar de... onde eu consigo sobreviver. A minha sobrevivência está muito ligada a isso, né? Como é que eu torno isso espiritual? Ou qual é a sobrevivência da minha espiritualidade, da minha materialidade, né? Como é que eu faço isso funcionar? Um exemplo bem legal, né? É assim, bom, touro é bom em ganhar dinheiro ou em gastar dinheiro, né? Mas assim, melhor. Né? Então quero ir às compras. Então Claro. vai às compras, mas que tal você saber o que você está comprando, da onde vem isso que você está comprando? Isso, qual é a procedência? Quem trabalhou, exatamente, como, né? Você sabe de onde vem, como é que essa empresa se relaciona com os seus funcionários, trabalha com mão de obra escrava, tem um olhar ecológico sobre os lixos que gera, etc., etc. Isso é um olhar espiritual sobre o consumo, né? Porque a gente não está falando de religião. Isso é uma outra coisa bacana de deixar claro também, né? Que a gente está falando de espiritualidade, não de religião. Isso, de que a gente está buscando a yoga, o caminho de Compostela, que a gente vai acender uma vela, que a gente vai acreditar, então colocar ali embaixo do braço o currículo, vai fazer 5 entrevistas de emprego, porque a gente acredita, né? Então aí tem essa coisa do believer, né, que me fez lembrar pra caramba. Queria só dar um pitaquinho aqui, que a gente tem 18 pessoas nos acompanhando no todo nesse momento. Eu queria agradecer a cada uma dessas pessoas por estarem aqui presentes conosco. Né? Sobretudo a Maria Tereza, a Maria Cristina Sintra, a Maria Tereza Antunes, Maria Jota, esse pessoal que está aí nos acompanhando. Eu queria agradecer, dizer boa noite, eu já disse ali no chat, mas gostaria de aproveitar para que vocês soubessem, já que eu sei que vocês não têm, beijos para todos e todas, né? Então, isso, o meu heart for you. Então, esse é um lugar também bem pisciano, né? Esse é um lugar, assim, não só do eu acredito, né, quanto tem dessa questão peixes. Peixes é essa espiritualidade que eu professo, que eu consigo levar para mim. Voltando um pouquinho, fazendo uma ré um pouquinho, a gente teve, então, quando a gente passou pelo nosso ano novo astrológico, a gente teve, no meio disso, a lua cheia em Libra, né? Então, a gente também teve uma forte busca por parceria, por mediar, equilibrar, né? O que você tem para contar para a gente, Sam? A lua cheia, quando aconteceu, né, um momento específico, toda lua nova é o começo de uma energia e toda lua cheia é um ápice de uma energia, né? Então, até chegar na próxima lua nova, que ela vai ser eclipsada, né, lá no dia 30, né? Então, a gente está ainda vivendo uma energia que o ápice dela é essa busca de parcerias. E essa busca de parcerias, né, dessa lua cheia, ela fala de uma busca de parcerias para gerar resultados. Mais do que para gerar beijo na boca, né, ou cheiro no pescoço, é uma busca de parceria para gerar resultados. O Sol de casa 8 e Lua de casa 2 fala exatamente, é um eixo de resultados, né? Não é um eixo de afeto,
né? É um eixo de resultados, né? As coisas os recursos que vão ficar bem ou que vão fazer bem para a vida do outro e os recursos que vão ficar bem ou que vão fazer bem para a minha vida. Então, através das parcerias, como a gente gera mais recursos? Né? Como a minha presença, né, te dá algo que é importante para você? Como a sua presença me dá algo que é importante para mim? Né? Então, traz de novo esse lado prático. Esse momento da lua cheia, eu estava com a ascendente em Virgem. Então, assim, tem um olhar para o outro, tem um olhar para si mesmo. Virgem traz esse nível de independência. E vamos deixar isso organizado, e vamos botar na agenda, e vamos marcar um horário, e vamos fazer isso de um jeito que seja assim prático e que todo mundo saia ganhando. Então tem essa visão bem pragmática. E claro, tem essa visão que inclui o outro, né? Afinal de contas, aquele pacote de água que você falou antes, o Júpiter, o Netuno, a Vênus, o Marte, toda essa turma do Peixes, o Peixe estava entrando na casa 7, que é a Cães. Então, tem sim uma visão bem grande das relações, é importantíssimas relações, mas são relações que precisam olhar para esse lado prático, né? Não olha para mim, olha para onde eu estou olhando, né? Que bom que você gosta de mim, mas principalmente gosta das coisas que eu gosto, que vão me dar resultado. E deixa eu gostar das coisas que você gosta, deixa eu gostar das coisas que dão resultados para você. Como a gente vai trazer isso para a prática? Né? Não é um momento muito assim só de dizer afeto, eu te amo, ficar paradinho assistindo o pôr do sol. Corrobora muito, né, com o ano 2, né, 2 e mais 2, e teve tanto 2, né, e essa lua cheia também, para mim, ela só deu mais uma cutucada com essa história do vamos fazer junto? Porque sozinho, não, mas vamos fazer junto? Se a gente pode fazer acompanhado, né, e se a gente conseguir olhar para um foco juntos, a gente tem muita força esse ano. Então, tem um lugar individual, mas tem um lugar parcerizado, terceirizado, acompanhado. Né? Esse é um ano bom para isso, bem, bem bom. Acho que um ótimo projeto a 2 é um curso de massagem, né? Olha que delícia, essa é uma sugestão zona linda. Né? Porque os dois fazem, um faz no outro. Tá. Então, assim, dentro desse lugar da lua cheia, né, ela já ficou lá para trás, a gente vai ter que deixá-la ir, para a gente poder efetivamente mergulhar mais um tantinho, né, nesse tourinho. A gente falou bastante das questões de touro, também de ter essa... muitas vezes a gente faz um pouco... quando a gente fala só de dinheiro para touro, ou só de comida para touro, né, tem gente que só fala do touro gourmet, e tem gente que só fala do touro bancário. Aí tem gente que fala só do touro sofá, né? O touro que fica lá no sofá, de manhã, de tarde, à noite, da procrastinação. E a gente esquece que é tudo junto, e não partes, né? Tudo está dentro desse mesmo arquétipo de Tauros. Não é isso, não, Sam? Sim, né? A sinestesia, né? Então, poder tudo é um pouco do sofá, um pouco, né, do gourmet, um pouco da segurança, um pouco, né, da teimosia, da resistência, um pouco dessa força, né, para sustentar e manter aquilo que eu quero, né? O touro, ele é um momento assim que a gente pode estar contando com uma vida segura, uma vida estável, uma vida que na verdade é o objetivo, é onde todo mundo pensa quando vai para o futuro. O touro é regido por Vênus, que tem amor, mas ele também pensa no dinheiro, ele também está confortavelmente, né, seguro, estável, não corre riscos, né? Mas ao mesmo tempo tem desejos e tem vontades e quer coisas e quer manter e tem as reservas. Então tem toda uma energia ligada ao prazer, que também é bem taurina, e ele é o pacote completo, né? Tanto esse movimento na direção disso tudo, como também o poder usufruir e aproveitar disso tudo. Dos 3 signos de terra, o touro, ele é o mais lento dos 3, mas ao mesmo tempo ele é mais lento porque ele está aproveitando enquanto as coisas estão acontecendo. Enquanto o Capricórnio quer pintar a mesa de qualquer jeito, de qualquer forma, com tinta ou com sangue, não importa de que jeito, de que forma, com ajuda ou sem ajuda, né? O Virgem já tem essa energia de pintar a mesa. Eu prefiro fazer sozinho porque sai do meu jeito, porque eu estou prestando atenção nos veios da madeira, e isso é importante, porque tem que ser na direção dos veios da madeira, a pintura, então eu prefiro fazer sozinho do meu jeito, da minha forma. O touro não, o touro diz assim, vamos pintar a mesa, mas enche minha taça de vinho, vamos pintar a mesa, mas bota uma música pra gente, vamos pintar a mesa, né? Mas vamos dormir, esperar secar essa primeira demão, amanhã a gente vem, né, e pinta mais um pouco da mesa. Então a mesa dele demora, né, para ficar pronta, mas é mais prazeroso, né?
Não é assim, quero ir de qualquer jeito até Gramado. Eu vou aproveitando o caminho de Hortências e durmo numa pousada e vou num café colonial. Então, tem toda uma energia de prazer enquanto ele cumpre uma tarefa, sim, né? Enquanto ele chega naquele objetivo, sim. Né? Ele é um signo de terra, ele materializa. Então, o convite do Sol entrando em Touro, nessa época do ano, é um convite para todos nós, né, realizarmos, irmos na direção dos nossos objetivos, né, sem perder o profundo contato com o prazer, que neste ano está significando vínculos e parcerias. E bastante intuição, né? As águas vêm junto. Então, assim, vamos trazendo as águas. E olha a espiritualidade, muito. né? Vamos trazendo tudo junto. Então, agora eu queria, sabe, eu estava lendo, eu tenho lido vários livros, enfim, de mitologia, né? E a gente não pode esquecer também de um ladinho que sempre vai ter da sombra, né, do taurino, que é o ladinho do Minotauro, né? Eu gostei dessa referência dessa autora, falando um pouquinho de que quando a gente não consegue realizar, ou realiza o prazer errado, ou não consegue realizar o prazer, né, o touro tem a sua sombra também, aonde ele vai trazer um lugar difícil, né, um lugar onde fica tudo meio que virado ao contrário, ou misturado entre a fera ou a besta, aí entra um outro lugar muito, muito adverso. Eu brincava muito, né? Eu tinha um amigo de infância, taurino, que eu assisti só 2 vezes a explosão mal-humorada dele e nunca mais. Porque eu falei assim, não, essa eu não quero de novo. Não, obrigado. Não é? Então, assim, tá aí um signo que é melhor não conhecer esse lá, não é? É minotáurico, assim, é difícil. E aí tem essa variação também do feminino e do masculino. Como é que você vê essa história de falar do feminino e do masculino dentro do zodíaco, Sam? Olha, acho que até a alquimia até tem certos cuidados maiores de masculino e feminino. Acho que a Polina vai poder falar bastante disso. E a Polina, Oba, inclusive, bora lá. tem pai, né, e mãe ao longo da vida dela, né, taurinos. Né? E então ela conviveu com taurinos de pai e mãe masculinos e femininos e foi Maravilhoso, educada tá? por taurinos masculinos e femininos dela, né? Vai poder discorrer isso de maneira muito incrível. Mas como o touro é um signo regido por Vênus, eu acho que quando esse prazer é visto numa mulher, né, degustando de um chá, né, descansando e criando uma vida com mais prazer, eu acho que a nossa sociedade vê isso com mais bons olhos do que vê um homem, né, curtindo um pouco a vida de prazer, deitado na rede. Parece que ele é visto mais como um preguiçoso e ela com mais bom gosto, né? Me parece que ela está mais, como é um signo regido por Vênus, acho que a nossa sociedade julga as características taurinas melhores para se forem vividas por uma mulher do que se um homem estiver sendo vivido. Né? Apesar de eu achar que para os dois a energia é a mesma, acho que é muito mais um julgamento do que uma diferença genuína, mas acho que a Sim. Polina vai poder trazer isso com mais riqueza. E em relação ao Minotauro, eu vejo que a gente tem esse labirinto para a gente não se perder dentro da gente, que é o labirinto dos prazeres, né? Ficar só tendo prazer, né? Se perder no labirinto, o Minotauro vai pegar a gente, né? E vai matar mesmo, né? Viver só de prazer, não, tem hora para ter prazer, e é muito bom que tenha hora para ter prazer, mas tem hora para levantar com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo, ir lá e fazer. Né? E para não se perder no labirinto, o mito conta que tinha o fio de Ariadne, né? O fio condutor. Então, se a gente tem clareza do nosso fio condutor na vida, a gente pode entrar no labirinto sem se perder. Se a gente não tem clareza do fio condutor da vida da gente, em relação ao trabalho, em relação às relações, em relação à saúde, né, a gente vai querer viver só de prazer, viver só de quindim e vai acabar ficando doente nas relações, no dinheiro também. Né? Muito bem. Na alquimia, né? Ui, perdi meu fone. Na alquimia, o touro, ele está no nosso corpo, no terceiro chakra, ele vai ativar o terceiro chakra. Ele é o coração da serpente solar. Então, nesse sentido, ele é masculino. E ele vai estimular, vai trazer informações para o nosso plexo solar, junto com o Virgem. São 2 signos de terra, né? Touro
é um sulfur, uma terra sulfúrica. Então, por esse olhar da alquimia, ele é um signo bem masculino. Tá. Com assuntos, não vou dizer que ele é masculino, vou colocar num outro jeito que eu acho que fica melhor. Ele é yang, né? Ele é yang, ele é sulfúrico, ele diz respeito à ação. A grande diferença, né, que a alquimia faz entre feminino e masculino quando eu falo sobre isso, em geral as mulheres não gostam, porque eu falo sobre ativo e passivo, e as mulheres interpretam que elas não fazem nada, né, porque assim, que passivo é um negócio paradinho que não faz nada, e que o masculino é que é o legal e que vai fazer e tal. E não é isso, pelo contrário. É. O ativo, ele tem iniciativa, né? Ele age, e o passivo, ele é o receptor. Né? E para a alquimia, isso é tão lindo, porque só pode receber quem tem o receptáculo. Né? Então, a mulher recebe porque ela cria, né? E só ela cria, porque só ela tem o receptáculo, só ela recebe. Né? Então, é passivo nesse sentido. E dá uma trabalheira danada ser passivo, né? Porque, imagina, você vai gerar alguém dentro de você 9 meses, é uma trabalheira, mas não tem que fazer nada, tem só que receber e acolher e ir nutrindo. Então, né? É um outro tipo de energia complementar, né? Importante, né? De receber. Isso. A gente não julga um bom, outro ruim. Né? A gente simplesmente é 50% um, 50% o outro. E não é 51% um e 49% o outro. Nunca. É sempre metza, metza, senão não funciona, não dá certo. Não vinga. Né? É metade óvulo, metade espermatozoide. Não tem conversa. É as duas partes. É as duas partes. Então, o touro virgem, ele forma, não é um eixo, né? Porque a gente não está falando em né, opostos, mas vou chamar de eixo, que alimenta, então, que vai nutrir e estimular o plexo solar, que é um chakra, então, o coração da serpente solar, que é onde a gente vai experimentar a nossa autoestima, o nosso poder no mundo. Então, quando eu consigo trabalhar, né, tá relacionado a trabalho, organização e fazer dinheiro, né? E, de novo, parece que a gente só estava falando de dinheiro, mas vou ligar Mas a espiritualidade. esse é o mês de cuidar da poupança mesmo. A gente vai ter que falar do dinheiro em algum momento, né? E assim, e se quiser ajudar alguém, se você tem um projeto, né, espiritual qualquer, que você tem, sei lá, uma ONG que você ajuda, ou um projeto, sei lá o que você vai fazer, né? Tem, como eu diz o Joel, vou dar coisa para o meu time de futebol, né? Sim. Ou meu lar de velhinho, ou enfim, qualquer coisa, qualquer projeto, vai precisar de dinheiro. Não tem como ajudar se você não tiver bem e não tiver fazendo o suficiente para sobrar, inclusive, né? E a gente falava do lado sombra do touro, eu acho que ele vai entrar na sombra dele. Acho que a principal sombra do touro é o medo. Quando ele não consegue, o medo de não ter. O medo de não manter. Né? É o medo de não dar conta, não ter, não possuir, não produzir, não pagar. Né? E um pensamento sempre muito negativo sobre isso, quando o touro está no negativo, assim, quando tem essa outra parte mais sombria. Né? Não arrisca, melhor não fazer. Se tem o risco de perder, melhor não fazer. Ele recolhe, né? Então, falando de pai e mãe taurinos,
é uma sacanagem, porque o meu pai era taurino com ascendente em Áries, e a minha mãe é uma taurina com ascendente em Gêmeos, né? O que confere características muito diferentes, né? Mas eles podem ser um bom exemplo do que é, nesse caso, né, um ativo e um passivo, né? Porque o pai sempre foi um cara muito proativo, né? E que tomava as iniciativas para prover a minha mãe e para agradá-la no que ele podia. Então, ela, sabendo muito bem receber, né? Ela é uma pessoa boa da gente observar para aprender como é que recebe, né? Porque ela aproveita disso sempre que ela pode, ela sabe fazer isso. E então imagina, né? Era um casal bem bacana, porque assim ele está sempre disposto a fazer e ela está sempre disposta a receber, né? Não sei se todos os taurinos homens têm toda essa disponibilidade para servir, e não sei se todas as taurinas mulheres têm toda essa disponibilidade para receber. No caso deles, funcionava assim, né? Mas acho que taurinos, de um modo geral, têm disponibilidade para fazer se a barriga estiver cheia. Então, isso, né? Se o chão tiver todo pago, né? Sabe? Tá tudo certo. Tem uma segurança, né? Tem que ter uma segurança. E se a gente faz a proposta certa, né? Porque se você convidar para eles venderem algo deles, a resposta vai ser sempre não. Agora, se você convidar eles para ir comprar alguma coisa, a chance deles quererem. Com certeza. Né? E isso que você acabou de falar, né? Responde uma pergunta do chat da Maria, da Cristina, que pergunta, né? Essa energia receptiva é estar receptiva também a uma ação, a uma energia ativa? A resposta é sim, né? E já dando oi para mais gente que foi chegando aí, né? A Roseana, né? A Cláudia, né? E deixa eu ver que tem aqui também a Dulciane, né? Outras pessoas estão chegando aqui. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Eu não vejo as pessoas chegando. Eu consigo acompanhar, eu estou vendo que ele está acompanhando no paralelo, que está ótimo, que é bom mesmo, que está crescendo. Aí eu vou dizendo oi também aqui do lado, eu ia fazer uma fala, mas ótimo, você já viu, maravilha, né? Todos super bem-vindos. E aí vem essa lua nova em Touro. Então, assim, é um momento de cuidar do dinheirinho do cofrinho, né? É um momento de olhar para onde eu vou gastar, é um momento de repente, estar com vontade de gastar também, né? Pode ser um momento onde eu fico com apetite para gastar, para comprar, para ter, né? Pode ser que as coisas fiquem mais interessantes nesse lugar. Olha, aqui é uma sugestão que eu acho que os taurinos vão adorar, uma lua nova, uma lua de começos, né? Uma lua de inícios. Que tal começar a investir? Muito bem, muito bem, muito bom. E lembrando que a gente tem Touro em algum lugar sempre, né? Sim. É muito importante o que você acabou de dizer, Purnina, de começar a investir, né? Bem-vinda, Bela, boa noite, né? Então, olha só, essa lua nova, ela é muito importante porque ela é um eclipse. É um eclipse que vai ser parcialmente visto aqui nas Américas, né, do Sul, né? E quando tem um eclipse, a gente tem três astros envolvidos, a Terra, o Sol e a Lua. E quando é um momento em que apaga a Lua, digamos assim, né? De que a sombra da Terra apaga a Lua, né, a gente está perdendo a Lua. Quando é a Lua que está apagando o Sol, né, a gente está perdendo o Sol. A Lua também representa o passado e o Sol também representa o futuro. Então, é um eclipse em que a gente vai estar apagando um pouco o Sol. Isso quer dizer que a gente vai perder um pouquinho o futuro. E aí, então, claro que lembrar de investir, começar a investir, é uma tentativa de conseguir sobreviver a esse eclipse. Porque esse período que a gente está agora dá uma vontade muito grande de gastar dinheiro com o passado, porque a gente está perdendo o futuro. Esse período que a gente está agora é vontade de querer investir dinheiro e botar dinheiro em coisas pendentes, em coisas do passado, em sonhos do passado, em realidades do passado, em coisas prometidas. A gente está com um momento de eclipse, e no momento de eclipse a gente está perdendo o futuro, achando que é lá no passado que estava a nossa felicidade. E a gente não está conseguindo olhar para o futuro e se mover na direção do futuro. Isso é o perigo de um eclipse.
Porque a beleza sempre é estar num lugar saudável entre o passado e o futuro. É ali que fica o presente. E se a gente perde um dos dois, a gente perde a referência. E a gente está num momento sem referência, sem magnetismo com o futuro. Está muito magnético, está muito atraente o passado durante esse eclipse. Então, essa lua nova que a gente está indo, né, lá no final do mês, lá no dia 30, é uma lua de perdendo o futuro. Quanto mais perto a gente chega dela, a gente está perdendo o futuro. Né? Todo ano tem 2 temporadas de eclipse. Isso é o normal durante todo o ano. E as temporadas de eclipse nesse ano vão acontecer no eixo Touro e Escorpião. Quando a gente vai passando pelos signos de Touro e Escorpião, nós vamos estar falando de eclipse. Então, nós estamos falando de eclipse agora, final de abril e princípio de maio, e depois a gente vai falar de eclipse de novo lá, né, durante outubro, novembro. Né? Vai ser esse ano, a temporada de eclipse cai nesses períodos, Touro e Escorpião. Né? Mas então, e sempre tem um momento que a gente perde o Sol e um momento que a gente perde a Lua. É super bem equilibrado. Né? Nesse momento agora, a gente está perdendo o futuro, perdendo o Sol. E precisa olhar para isso com bastante atenção. Né? Precisa olhar para isso com bastante delicadeza. Né? Olha, o quanto o passado está magnético e atraente agora. O quanto você está botando prazer, dinheiro, né? Turrão lá com o passado. Né? E o quanto o futuro está assim, visto, quer dizer, não visto, né? Nas brumas, no nevoeiro, na sombra do eclipse. E o quanto a gente precisa conscientemente, porque naturalmente não vai acontecer, conscientemente tentar salvar o futuro nesse momento. Mas se é um momento bom para resolver coisas do passado, se do passado irá para o passado, sim, com certeza. Tá, mas eu acho que é melhor, ao invés de eu ficar pagando o boleto do passado, né, eu fazer uma fezinha para tentar fazer aquela viagem do futuro, né? Então, adorei a dica da Pur. Não, nem que seja um tequinho, mas eu quero tanto aquela viagem, então se eu começar só a dispor para arrumar a casa, arrumar o que quebrou, ficar só olhando para esse lugar do já foi, né? Aí fica difícil também de fazer qualquer projeto adiante. Com certeza. Assim, eu não vejo o futuro, mas não quer dizer que não existe, né? Agora, isso pode estar, inclusive, temperando os mercados um pouco no sentido de que talvez todos nós sejamos muito mais convidados a olharmos para a manutenção ou para aquilo tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, ainda numa ressaca profunda de tudo o que aconteceu financeiramente nesses 2 anos, além das outras questões envolvidas. Né? Acho que, sim. antes do Sam responder Clara. Isso... Pode falar. Desculpa, Sam. Não, é que me ocorreu uma coisa também, né? Acho que investir em algo novo é importante, né? Para pensar no futuro, mas se vai investir em ações, por exemplo, num eclipse, sugiro que sejam bem ponderados nisso, né? Porque, afinal de contas, a gente não está com muita clareza do futuro, né? Assim, tem um eclipse, tem algo escondido, tem algo que eu não estou vendo. Pode parecer um excelente negócio e entrar numa furada. Então, é bom investir em coisas que a gente sabe que em risco moderado. Né? Em risco moderado baixo. E não tudo que eu tenho, uma parte, uma gordura, o que está sobrando. Um fragmento. Isso, né? Começar, então, assim, bom senso, coisa bem taurina, né? Isso, né? Fundo do Tesouro Nacional, sei lá, qualquer coisa que traga estabilidade, que traga segurança, que traga garantia, né? E também, porque se vai investir em ações com esse olhar muito forte para o passado, vai confiar que, pelo histórico das empresas, o futuro vai ser assim também, e a gente não sabe, né? E também o que está acontecendo agora é que está todo mundo que não aumentou de preço e não reajustou os preços nos últimos 2 anos e no passado, parece que querem botar tudo a forra agora, e querem resolver tudo agora, e querem, né, atualizar tudo agora. Então, e em vez de dizer porque agora está vendendo mais, ou está vendendo menos, ou está valendo, ou não está valendo, não, é porque como eu não pude fazer no passado, eu vou fazer agora, usando o passado como justificativa, né, para poder consertar o presente, em vez de estar pensando se isso vai gerar mais clientes para o futuro ou não, se isso é uma boa estratégia para o futuro ou não, se isso vai manter isso vivo no futuro ou não. Pois é. E aí, vamos falar de saúde um pouco, né? A gente aproveita para falar da saúde, não só a saúde econômica, né, que é uma coisa de economia e de fundos falarem nisso com o touro, mas aonde mais também a gente pode estar olhando para essa alunação taurina, para esse lugar
né, físico e de saúde nessa temporada e nessa entrada nossa de abril agora. Pela alquimia, depois a Paulina vai falar de novo, né, do plexo solar para a gente, né, e pela história clássica da astrologia, né, a touro rege muito o pescoço, né, pescoço, garganta, nuca, né, e principalmente a tireoide. A tireoide é taurina, a voz é taurina, né, as cordas vocais, a capacidade de expressão, né, na matéria, né, a partir dos valores, a partir da beleza, a partir da Vênus, que é a regente de touro, né? Então, quando o Sol entra em touro, é um período para a gente cuidar bem da garganta, né? E a Paulina vai certamente comentar com a gente sobre também os cuidados, né, entre, né, o umbigo e a boca do estômago. Conta aí, Por. Então, a gente está falando de um negócio diferente, mas da mesma coisa quase, né? Porque a gente continua falando de sistema digestório. Tanto o primeiro chakra, né, o chakra básico, o terceiro e o quinto chakras, eles fazem parte da mesma serpente, que é a serpente solar. Então, na alquimia, o terceiro chakra vai reger ali estômago, né, o aparelho digestório, a parte alta, o chakra básico vai falar mais dos intestinos, e o quinto chakra, claro, o laríngeo, então, que seria, na alquimia, as casas 8 e 12, né, ainda fazem parte da mesma serpente, né? Então, aí a gente está falando igual, só que diferente, né? Isso, mas cabe, por exemplo, mi, não é? Para melhorar? Claro. Então, assim, o cantar, sem dúvida. O falar, né? Eu assim, ó, eu estudo as duas astrologias, entre aspas, né? Uhum. Então, eu sempre levo em consideração os dois olhares, né? Tanto eu vou olhar, se alguém tem um touro forte no mapa, eu vou perguntar como está a garganta também. Né? Pergunto do estômago, mas vou perguntar como está a garganta também. Né? A gente pode saber, não tem... Né? E aí, claro... Eu vejo mais como uma coisa daquilo que eu trago, nessa coisa da oralidade. Eu acho que tem uma coisa taurina muito ligada à oralidade e a tudo aquilo que leva para dentro, né, para o sistema digestório, tudo aquilo que está do lado de fora. Então, é uma interconexão muito importante das entradas, não é? E também porque vão ter as saídas. Então, essa conexão do sistema digestório para todos nós, né, é um sistema importantíssimo, super fundamental, assim, para estar equilibrando, né? E tomar cuidado para não exagerar, né? Porque tauros adoram exagero, né? Sabe que tudo que é bom a gente gosta de querer um bocadinho mais, então vai querer funcionar, não, vai querer um exagero. Tem um lugar exagerado, às vezes, aqui. Um pedacinho desse mapa também, do dia 20/4, ou mesmo de hoje, porque ele também fica lá um tempo, né? É Quiron. Quiron continua desde a entrada do ano, né? Ainda ariano. Eu vejo como se a gente ainda estivesse tentando curar, né, os guerreiros e as guerreiras que habitam por aí. Né? Ou existe pelo menos um apelo de cura muito grande para os guerreiros e as guerreiras por aí, mas desde que não podia não ser pela guerra em si, né? Podia ser por uma coisa um pouco mais medial, mas Libra está muito lá do outro lado, então não tem dado muita chance. Como é que você vê isso, Sam? O Quiron sempre fala de um processo de cura, né? O Saturno ele fica uns 3 anos em cada signo, uns 2 anos e pouco, quase 3, o Quiron fica 4 e o Urano fica 5, né? Então, esse Urano em Touro, Saturno em Aquário e o Quiron em Áries é um pacote que está estável ali, vai ficar um pouco mais de tempo, né? 3, 4, 5 anos em cada lugar, e o Quiron vai acompanhando a gente durante um bom tempinho ali em Áries. Esse Quiron em Áries fala um pouco do que a gente está curando, né, essa capacidade de tomar iniciativas, né, que a gente está curando, né, os impulsos, curando as raivas. E quando o touro já traz naturalmente essa coisa de iniciativa com prudência, né, de que a atitude mais correta é uma atitude mais sinestésica, mais prudente, eu acho que dá mais medicinas para o Quiron usar,
né, e para poder estar curando um pouco mais dessas, como fazer as iniciativas e ver que elas são bem-vindas, e ver que elas são corretas, porque a gente está fazendo isso também de um jeito prudente. Acho que o resto do mapa apoia o Quirón a fazer isso de um jeito prudente, né? O Quirón, nesse mapa que você está mostrando para a gente, né, que é a entrada do Sol no signo de Touro, ele estava de casa 12, então nesse mês isso vai acontecer um pouco mais inconsciente, né? Isso não fica com tanta consciência. Então a gente não fica conscientemente olhando para essas iniciativas, a gente diz assim, não sei se eu devo tomar essa iniciativa ou não, né? Então tem esse olhar um pouco mais que não leva tanto isso em consideração, mas isso está acontecendo mesmo assim, né? Essa prudência taurina, esse eclipse, tudo isso ajuda a gente a olhar para essa energia de cura com mais recursos para fazer ela, né? Eu acho que é um investimento em Quirón, né? Quirón Centauro também estava em Sagitário, que é uma energia do Centauro, né? Então, apesar do planeta Quirón e do signo de Sagitário serem centauros diferentes, né? Aqui a gente tem uma combinação dessa boa relação entre os instintos e a razão, né? Você comentou um pouco antes e lembrou lindamente do Minotauro. O Minotauro também é um bicho metade humano, metade animal, né? E só que no Minotauro, o lado animal está em cima e o lado está embaixo. Então a gente tem que tomar cuidado para não botar acima da razão os prazeres, a vontade, a gana pelas coisas. E no lado centauro, a gente já tem isso mais, né, de um outro jeito. Existe instinto, existe o prazer, existe desejo, existe o bicho, né, só que ele é da cintura para baixo. Então a razão está superior, a razão está em cima. Então, não excluindo todos os prazeres, mas vamos fazer isso de um jeito racional, de um jeito lógico, de um jeito que não vai agredir o mundo social à nossa volta, que não vai nos prejudicar, né? Então ajuda a trazer um pouco mais de ordem dessa boa integração e que não exclui. Recentemente a gente teve aí, por exemplo, agora o dia de São Jorge, né? E aí o São Jorge então mata o dragão. Não. Nós vamos integrar com o dragão, né? Tanto o instinto, o dragão, né? Como São Jorge, o racional, né? Vamos sentar junto, vamos brindar, vamos dar olhar para cada um dos dois, né? Mas de jeito que os nossos desejos taurinos não destruam nossas realidades e que as nossas racionalidades não desconsiderem nossas vontades e desejos. Precisa integrar tanto o bicho como o racional, dando lugar para cada um dos dois, um lugar saudável para cada um dos dois. E bem-vindo São Jorge, que consegue fazer isso energeticamente para que isso possa ser trazido para a nossa vida. Salve, salve São Jorge, né? Salve, salve. Até eu tive uma sensação, né? Aí é uma sensação nesse ingresso de Touro, inclusive não acompanhando de verdade, mas intuitivamente mais que de verdade, que isso também corroborou esse lugar do Quirón ficar meio inconsciente, colaborou para desmontar mais um pouco o conflito lá do outro lado do mundo. Sabe? Eu achei que, assim, vamos racionalizar mais. Então, tem entrado outras nações usando a cabeça, o jogo ficou mais de cabeças e menos de bombas, né? Então, isso também traz um certo alento, vamos assim dizer, para que essa história termine o quanto antes, né? Muito bem, aí a gente tem algumas questões de tudo que está na Terra. Assim, eu acho um grande, de novo, né? É o famoso, o povo resolveu que de um tempo para cá vai andar tudo em como é que fala? Em congestionamento. Então a gente está tendo congestionamentos. Na Cata Dora falar de condomínios, né? Todo mundo no mesmo canto. Então, Mercúrio, Urano, Sol, tal, Nodo Norte, muita coisa nesse lugar taurino. Por isso que quando a Pur falou assim, é uma hora de investir, nós estamos falando de dinheiro. E se não falar em dinheiro em Touro, a gente falar de dinheiro quando? Né? Talvez não fale nunca, né? Porque Touro é muito ligado à troca, eu diria que talvez não ao mercado, né, em si, talvez Virgem seja mais afeito ao mercado e à mercadoria, mas o dinheiro é taurino. Né? Sim. E o Mercúrio está ali, né, também, o negociador, né? No ano dele também, Sim. De negócios, né? Então, as negociações, a gente tem que dar privilégio às negociações. E mesmo o que não está em terra, o que está em peixe, está fazendo sextil com o que está em terra. Né? Então, assim, ao longo dos próximos dias, e quando entrar ali no começo de maio, mesmo o Júpiter que está em peixes, e depois o
o Netuno, que está em Peixes, né, com essa turma aí do Mercúrio, do Sol na Terra, né, eles vão apoiando. Então tem uma questão toda que essa espiritualidade vai estar apoiando trazer as coisas para a realidade, vai estar apoiando botar as coisas no mundo prático, né? E essa combinação de coisas todas em Terra é para trazer para a realidade mesmo. Quando o Mercúrio está em Terra, né, como está em Touro, né, ele é um Mercúrio mais literal, né? Assim, não é só para ficar pensando, em termos práticos, assim, na realidade, não é um símbolo, né? É realmente na prática, né? Qual é a função disso? Quando Urano está em Touro, ele diz assim, ó, mesmo na matéria pode haver mudanças, pode ser diferente, mas elas precisam ser na matéria. Isso, quando a mudança acontece na matéria, ela tem um nome, chama progresso. Né? Progresso é mudança na prática, né? Porque mudança, quando não é na prática, é ideias, é ideais, é sonho, é visionário, né? Quando a mudança é na prática, chama progresso. E Urano, né, em todo fala desse progresso. Né? E aí esse Sol fala para iluminar isso. E o Nó do Norte fala que isso é o convite da missão nesse momento no mundo. Aonde a gente tem os nodos lunares, norte e sul, sempre é a missão, né, para ser realizada com os recursos a serem realizados. E é nesses momentos, quando aparecem os nodos lunares, é onde aparecem os eclipses. E é como eles estão transitando em Touro e Escorpião, que eu falei antes, por isso a temporada de eclipse desse ano é Touro e Escorpião. Então a nossa missão é Touro e Escorpião, que é aquilo que eu falei antes de ligado aos recursos, meu e do outro. É recurso para o outro, é recurso para mim, então vale a pena. Essa é a missão que a humanidade está sendo convocada nesse momento. Perfeito! E sozinha só fica a nossa Lilith, né, lá em Câncer, talvez, né, cuidando das crianças, da casa, da cozinha, né, fazendo um chazinho, talvez preparando uma comidinha, não é? Colocando um band-aid. Eu acho que temos esse lugar também de como é que a gente lida, né, com esse lugar afetivo, quase, né? Como é que a gente está lidando afetivamente com tudo que está se passando, e talvez essa seja uma aprovação até um pouco difícil, que eu acho ela meio dolorida, né? A Lilith fala muito, né, nesse lugar. Lilith é um lugar de independência, né? Então, quando a Lilith está lá em Câncer, ela é um momento para conviver com a família sem se dissolver na família. Porque se fosse uma lua branca, se fosse a lua, se fosse uma Eva em vez da Lilith lá em Câncer, aí eu tenho que ser uma costela do Adão, tem que ser uma parte da família, eu tenho que cuidar dos outros e coisas assim. Quando a Lilith na família, eu posso olhar para meus filhos e dizer, vocês podem dar conta das coisas mais sozinhos, de mais independência. Eu posso olhar para meus pais e dizer, vocês podem dar conta das coisas mais sozinhos e mais independentes. Eu posso olhar para meus irmãos e dizer, agora vocês podem dar conta das coisas mais sozinhos e mais independentes. Né? Então, assim, é uma época em que a gente pode estar com a Lilith sozinha em Câncer, dá para olhar para os filhos, para os irmãos e para os pais e dizer, agora vocês podem, eu fico aqui junto com vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês podem usar próprias pernas e não mais o meu colo para dar o próximo passo. Eu acho que é um convite à independência. Eu vejo muita gente falando mal da Lilith, né, como aquilo que deforma. E aqui, como ela está em Câncer, deformando o excesso de cuidados, então eu acho que a Lilith também forma. E o que ela forma é muita independência. Ela é uma mulher feita de barro, como o Adão foi feito. Ela não é feita de uma costela do Adão. Ela é feita de barro, independente, autossuficiente, com um nome próprio, identidade própria. Então ela lembra dessa identidade, dessa independência, né, que a gente precisa ter na família, porque está em Câncer, né? Tá? E para poder dar conta também de tudo ou mais, né? A gente tem que dar conta também desse Plutão que não sai de Capricórnio. Eu já falei que esse é o cara que eu fico assoprando, já até cansei. Já cansei, porque o cara não sai daí, né? Estou bastante enjoada, né? Do tempo inteiro ele pegando ainda no meu... Não, o pior é que ele ainda vai pegar todo o meu aquariano. Tá? Nossa Senhora, então assim, eu estou enjoada dele, mas não tem jeito. Então vamos falar desse poderoso ser, né? Que tenta dar poder, empoderar, né, gerar determinadas contendas também, ou grandes confrontos, né, grandes escolhas. Sim. Ô, Fer, eu Eu ia te acho perguntar, lindo você não quando acostumou ainda com ele ali? Não, Não ele é vou falar. bastante incômodo. Não habituei com ele ainda, não. É que ele vai passar a segunda temporada agora em casa, né? A primeira casa minha capricorniana, ele vai passar agora em casa, onde tem mais gente na minha vida, inclusive, né? Então, aí, quem sabe, daqui mais uns 12, 13 anos, eu digo para você que eu acostumei. Ainda não.
Não gosto dessa friagem. Plutão, Que eu falo, não gosto dessa friagem. O Plutão ele passa muito tempo em cada signo, né? E oficialmente, se ele passasse a quantidade de tempos iguais em cada signo, ele ficaria 20 anos em cada signo. Mas tem alguns signos que ele passa muito rápido. E sabe, rápido para Plutão é 15 anos, 12, isso é rápido para ele, né? E então ele está passando em Capricórnio, mas está passando rápido. Ele passou antes em Sagitário, agora está passando em Capricórnio, rápido. Mas, Sandeste, como assim rápido? O cara sai dali faz 15 anos, eu sei, mas isso é rápido para ele. Daqui a pouco, quando ele chegar um pouco mais para frente, depois ele vai passar Aquário, né? Depois Peixes, Áries, Touro. Tem signos que ele vai levar 25 anos. Se tu acha que 12, 15 é muito lento, imagina passar 25 anos no mesmo signo, né? Ele vai ter coceira. Plutão é assim. Né? Da alergia. Então, assim, a gente gosta mesmo, né? Mas o Plutão, então, ele está aí faz mais de uma década em Capricórnio, convidando as pessoas a refazerem suas identidades, né, de servir à sociedade. A gente chama isso de servir à sociedade de minha profissão, né? O que eu insiro na sociedade da qual eu faço parte chama minha profissão, minha identidade profissional. E o Plutão aí já faz mais de uma década que está em Capricórnio, ele pede para as pessoas estarem refazendo a sua identidade, né, vocacional, a sua identidade profissional, a sua identidade de como serve a sociedade da qual faz parte. Ele está fazendo essas mexidas com todo mundo há mais de uma década. Ainda vai ficar mais aí até 2024 em Capricórnio. Em 2023 ele sai de Capricórnio, mas retrograda, volta para Capricórnio. E é só realmente final de janeiro de 2024 que ele sai totalmente para fazer uma proposta de mais de uma década, de novo, quase 15 anos, uma proposta não de refazer a identidade profissional, mas de a gente repensar como a gente está lidando, que tipo de futuro a gente está construindo. É quando ele entrar em Aquário, ele vai fazer essa proposta. Mas isso daqui é uns 2 anos. Por enquanto, é o finalzículo, né, do convite de Plutão para a gente refazer a nossa identidade profissional, que a gente já vem mexendo nisso faz uma década. Ele fez algo, né? Ele deixa um lugar onde uma série de profissões desapareceram nesses últimos 15 anos, e outras tantas já tem o sinalzinho do blim, 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 estou indo embora, não só de profissão, como de comércios, uma série de questões dentro desse lugar profissional desapareceram e abriram-se outras, né? Isso também é uma grande atualização. Eu falo que às vezes ele gosta de atualizar, né, a gente, de que as coisas são assim ou não são assim. E aí, claro, para a gente meio que já ir fechando a nossa conversa, já está estendidinha, mas vamos lá, né? E para o Brasil, Sam, o que você gostaria de contar para o Brasil brasileiro, né, com relação a esse céu do agora? Acho que a gente meio que já falou bastante, mas o Brasil tem especificidades, né, com o seu Sol em Virgem, com o acidente Aquário, tem umas especificidades com o que está acontecendo aí no céu. Sim, sim. Quando a gente tem esse que está acontecendo, a gente vai olhar esse trânsito que está acontecendo no mapa do Brasil, né? A gente vê, por exemplo, que quando essas coisas estão acontecendo em Touro, e o Astrologando de hoje é sobre o lado taurino, né? Ele está passando pelo final da casa 3 e início da casa 4 do Brasil. Então, pede para isso, é um momento em que a gente está revendo um pouco as comunicações, né? Os correios, as comunicações, né? Dentro do Brasil, o que está sendo dito, o que não está sendo dito, que segredos estão sendo guardados, o que está sendo revelado, e entrando na casa 4. E a casa 4 fala muito dessa questão de moradia, essa questão, né, da terra do Brasil, da lavoura, né, da comida do Brasil. Então, ele fala muito dessa questão ligada à alimentação, ligada aos recursos mais básicos de sobrevivência, né? E a taxa de natalidade do brasileiro também, né? É onde esse movimento do touro está entrando dentro desse mês, que é o mês que vai estar olhando mais para isso. Muita gente nascendo, né? Como lidar com os nascimentos, o que vai ter para comer, né? Como é que vai fazer a casa, como é que vai ficar em casa, vai começar a sair de casa, e o que estão nos contando e o que não está sendo revelado, né? Que notícias estão sendo ocultadas e o que já está sendo informado, né? Esse é o tema do mês com essa passagem de Touro. No céu, como a gente falou, essa passagem de Plutão está em Capricórnio, e no mapa do Brasil está saindo da 11 e entrando na 12. Então, as grandes transformações da identidade profissional para o brasileiro ainda é com muita falta de clareza.
né? Ainda é, vou fazer o que dá para fazer, mas não sei se é bem para isso que eu sirvo ou se por quanto tempo eu vou fazer isso na minha vida. Então, o brasileiro ainda está com muita falta de identidade profissional, né? Com esse Capricórnio, né? Que o Brasil tem indo para 12, a passagem de Plutão mexe nesse lugar lá da casa 12. Espiritual ainda não imensa sabemos pisciana, viemos, a gente tem no final final da 1 entrando na 2, né? Então, essa força pisciana que está acontecendo, essa bênção pisciana, esse mês de abril, está entrando principalmente no financeiro do brasileiro, né? Então, dinheiro vindo de lugares que a gente não sabe onde, dinheiro indo para lugares que a gente não sabe de onde, mas tem uma bênção espiritual ligada ao financeiro. E tem esse encontro, né? Esse sextil que a gente vai ter agora em maio, né? De Júpiter e Plutão, o senhor do mais alto dos céus, Zeus, e do mais profundo das terras, né? O Plutão, né, juntos. Então, também é um momento para a gente encontrar o que é de mais alto e o que é de mais profundo dentro da gente. Bem, bom, sendo assim, né, lembrando que o Astrologando vai estar vindo para vocês, a gente pretende estar tocando esse projeto para frente, nós três aqui, né, falando um pouquinho de astrologia moderna, helenística, medieval, de qualquer forma pessoal, empresarial, psicológica, kármica. A gente pretende juntar um cadinho de qualquer coisa dentro da astrologia para a gente poder bater um papo com vocês, já que com a astrologia a gente pode estar o tempo inteiro fazendo uma leitura, né, simbólica desse céu incrível, dessas estrelas iluminadas. Quem quiser, 5 horas da manhã e 25, tem um alinhamento que está ficando cada dia mais bonito de olhar, né, no céu alinhado ali, tudo peixes, só não dá para ver Netuno, viu, gente? Só se vier aqui no centro astronômico aqui de São Carlos, ou de São Paulo, ou de algum lugar onde vocês possam ter o privilégio de estar olhando, né, para o céu e vendo esse lugar lá de cima. Espera aí que agora eu não estou conseguindo sair daqui. Lá vou eu, fui. Né? Então, assim, de qualquer forma, a nossa proposta vai ser nos encontrarmos de novo aqui no signo de Gêmeos, no Astrologando, do dia 15 de maio, às 19h30, um domingo também. Eu, Fernanda Vidigal, ele, Sandesh Ferrari, ela, Paulina Lovato. A gente vai estar por aqui, se Deus quiser, no próximo Astrologando, né, do próximo mês, para poder falar de Gêmeos, para falar do céu, enfim, desse bate-papo gostoso e informal que a gente está criando, nascendo, está se estruturando, né? E a gente vai estar seguindo por aí, né, não? Com certeza. Perfeito. Se tudo der certo, estaremos aí. Eu gosto quando a Paulina fala que Plutão, Urano e Netuno são as possibilidades. Então, assim, estamos abrindo as possibilidades, né? E essas possibilidades, a gente continua conversando sobre elas agora em abril. Em maio. 15 de maio. 15 de maio. Abril já se foi, 15 de maio. Gratidão super Paulina, gratidão super Sandesh Ferrari, de estarmos todos aqui nesse canal, né? E para quem quiser assistir, lembra também, né? Dá um like, dá um joinha, compartilha, troca com os amigos, né? Em breve vocês vão ter isso em todos os canais, tá bom? Um beijo grande. Boa noite, bom descanso para todos, para todo mundo que está aí. Gratidão profunda de vocês virem com a gente. Até o mês que vem. Beijão. Tchau, tchau.